Muito bem, o presidente Lula vetou o indulto de Natal para condenados por abuso de autoridade e também crime contra a administração pública. O benefício foi ampliado para mulheres portadoras de HIV, doenças crônicas graves e também outras deficiências. O destaque agora do André Anelli. Assim como em 2023, o decreto publicado nesta segunda-feira exclui condenados por atentado à democracia, o que considera pessoas que foram penalizadas pelos atos de 8 de janeiro, atos esses que resultaram na depredação dos prédios dos três poderes. Condenados por crimes hediondos, tortura e violência contra a mulher, criança e adolescente também seguem vetados. O mesmo vale para quem fez acordo de colaboração premiada, integrantes de organização criminosa e condenados em regime disciplinar diferenciado. O texto deste ano amplia o benefício para mulheres. O perdão poderá ser concedido para gestantes com gravidez de alto risco comprovado por laudo médico. Mães e avós condenadas por crimes sem grave ameaça ou violência também terão o direito ao benefício caso comprovem serem essenciais para o cuidado de crianças até 12 anos com deficiência. O decreto prevê ainda perdão da pena para infectados com HIV em estágio terminal ou que tenham doença grave, crônica ou altamente contagiosa sem possibilidade de atendimento na unidade prisional. Além disso, o presidente Lula dará indulto também para pessoas com o transtorno do espectro autista severo, paraplegia ou tetraplegia e cegos. De Brasília, André Anelli. Agora é hora de análise aqui na Jovem Pan. Vamos ouvir os nossos comentaristas, começando com o Beraldo. Beraldo, lá nos Estados Unidos, muita polêmica em relação ao presidente Biden, que concedeu aí um perdão para o seu filho. Nos últimos anos também tivemos muitas polêmicas em relação ao indulto, mas agora, ao que parece, aí, algo extremamente técnico foi definido pelo presidente Lula, Beraldo. Pois é, Marcelo, a gente viu o que aconteceu com o Joe Biden nessas últimas semanas, fez um indulto que beneficia diretamente o seu filho, coisa que ele, por várias vezes durante o processo eleitoral, disse que não faria. Seu filho que foi pego ali com cometimento de crimes relevantes nos Estados Unidos. E há uma diferença essencial entre o indulto lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, isso é uma decisão do presidente da República que não é sujeita a questionamentos. Aqui no Brasil, desde Michel Temer, os indultos têm sido revogados quando do interesse de alguns grupos, revogados pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, um direito do presidente da República acaba sendo relativizado por decisões da Suprema Corte. Neste ano, o presidente Lula fez a sua lista de beneficiados desse indulto, mas deixa de fora as pessoas que foram condenadas por atentado à democracia, nesta definição ampla. Eu, por exemplo, sou da opinião de que quem usa dinheiro de corrupção para financiar campanhas eleitorais é muito mais detrator da democracia do que alguém que invade um prédio público e comete atos de vandalismo. Eu quero levantar dois aspectos importantes aqui. Primeiro, esse veto ao indulto natalino para condenados por abuso de autoridade tem um lado nisso, Ele reflete uma tentativa de reforçar uma integridade institucional e alinhar o simbolismo do ato presidencial com valores democráticos, Tem isso, assim, essa intenção por trás desse veto, Ela sinaliza uma postura crítica, obviamente, ao uso excessivo do poder, mas tem um outro ponto. Essa seletividade de excluir certos crimes levanta um questionamento sobre o critério utilizado. Então, uma vez que o indulto deveria ser um instrumento de justiça restaurativa e não reflexo de prioridades políticas momentâneas, me parece que o presidente utiliza isso para reforçar a percepção de que o uso do poder presidencial ele está condicionado a estratégias de imagem, Então, existe uma questão por trás aí que precisa ser observada, Obviamente existe o lado positivo, mas eu acho que é muito mais um uso estratégico por parte do Palácio do Planalto, que, como a gente mencionou antes, aqui não tem nenhuma obra para oferecer, então usa isso estrategicamente no final de ano para tentar reforçar uma imagem positiva.